Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, gostaria de deixar aqui os nossos recados de sempre. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, lives e podcasts, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Também não deixe de acessar o nosso site, o clubefi.com.br. Lá você pode conhecer uma infinidade de ferramentas e conteúdos, né, que estão à disposição dos nossos usuários e assinantes. E lançamos recentemente o Clube FI Educação, que é o nosso novo programa educacional. Então lá você vai encontrar o nosso tradicional curso online, continua lá na sua segunda edição, na qual eu sou professor junto com o Nod, e cursos diferenciados, agora cursos presenciais, então veja lá também a nossa agenda de outubro, ainda dá tempo de fazer sua inscrição. Então temos uma turma em São Paulo, um curso avançado com o André Bassi, uma turma em Curitiba, com o Rodrigo Colombo, voltada para iniciantes, e uma turma também para iniciantes no Rio de Janeiro, que vai ser ministrada pelo Nod. Então, não deixe de acessar também o Clube FI Educação. Bom, o nosso convidado de hoje é o Daniel Caldeira, né, que é gestor da Mogno Capital. Tudo certo aí, Daniel? Tudo bom, Thiago? Queria agradecer o convite aqui, mandar um abraço para o Nod, para o André. Acho que são dois players aí desse mercado que têm contribuído muito com essa parte de educação, duas pessoas que eu respeito muito, então queria deixar um abração aí para eles. Com certeza, Daniel. Então, a gente também agradece a tua primeira participação aqui no nosso programa. A gente vai falar sobre fundos de fundos, né, o fundo da Mogno, né, que opera sob o código MGFF11. Então, como a tua primeira participação, então a nossa audiência sempre quer entender quem é o gestor dos fundos, né, enfim. Então, eu gostaria que você falasse, né, da tua experiência profissional e também um pouco do que faz a Mogno Capital, né, se ela trabalha somente com fundos imobiliários, enfim, qual é o foco estratégico da gestora. Tá ótimo, vamos lá. Então, eu comecei minha carreira na Reding Grifo, em 2002, fiquei lá até 2010, né, fui sócio da Grifo, e de 2010 a 2013 eu trabalhei com incorporação de shopping center, então, apesar de já ter na Grifo visto alguma coisa de fundos imobiliários, lá na época com a equipe do Alexandre, que hoje está na rede com o André, eu fui, de fato, trabalhar no mercado imobiliário, né, entender como funcionava o tijolo, incorporar shopping, entender como isso funciona, né, acho que shopping, especialmente, as pessoas têm uma impressão que é um negócio super fácil, e, na verdade, é um mercado super complicado. E, em 2013, enfim, a gente começou a sentir que o mercado estava muito esticado, tinha uma série de questões aí no mercado imobiliário brasileiro, viu os mercados lá fora. Eu saí, né, dessa oportunidade que eu estava e me juntei com alguns ex-sócios da Reding Grifo para montar um family office que depois virou a Mogno, né? Quando a gente vendeu a Grifo para o Credit Suisse, a gente tinha um contrato de não competição que ia até janeiro de 2015, então aí de meados de 2013 até o começo de 2015, a gente organizou o que viria a ser a Mogno, e a nossa ideia era justamente focar em investimentos onde a gente, como cliente dos bancos, dos privates, das assets, sentia que havia uma deficiência, né? Então, imobiliário, evidente, que era um dos segmentos muito largados, né? E eu volto um pouquinho nisso. Recursos offshore, né? Assim, a não ser que você tenha muito dinheiro lá fora, os bancos te tratam muito mal, cobram muito caro, então a gente queria propor uma solução um pouco mais adequada, mais eficiente nesse sentido, e também na parte de Private Equity Venture Capital, né, quando a gente acabou se capitalizando ali com a venda da Grifo, as pessoas começaram a investir em startups, mas de uma maneira muito desorganizada, muito confusa, sem controle, sem acompanhamento. A gente falou, poxa, vamos transformar isso aqui num business, né, então isso, vamos dizer, isso aí foi o que deu origem à Mogno. A gente tinha uma visão muito clara, especialmente no mercado imobiliário, que o cliente era muito mal atendido. Então, mesmo na Grifo, onde a gente fazia um trabalho muito bom com fundos imobiliários, era uma coisa muito passiva, né, do ponto de vista do cliente. Então,
fazia-se uma emissão no fundo imobiliário, falava, cliente, vamos comprar isso aqui que é ótimo, só que ninguém fazia uma alocação ativa, né? Olha, está na hora de trocar o fundo de shoppings pelo fundo de escritórios, ou o fundo de escritórios pelo fundo de logística. E a gente via também um negócio muito engraçado, né? O cliente private, o cliente das instituições financeiras super preocupado em maximizar os investimentos financeiros, né? Então, eu quero um CDB de 100,5 em vez de 100 e fazia um caso por causa disso. E do outro lado, o sujeito herdou um galpão do avô, do pai, ou de algum negócio que fez, que está caindo aos pedaços, que vale muito mais dinheiro do que os recursos que tem aplicado no banco, e não presta a menor atenção. Quer dizer, o cara está pegando centavo no CDB e perdendo de baldada no ativo imobiliário. Então, a gente falou, olha, precisamos olhar esse segmento de um jeito mais profissional e prestar um serviço para os clientes onde a gente consiga evitar esse tipo de erro e maximizar o retorno desse lado, né? Então, isso foi um pouquinho a ideia que acabou virando a Mogno. E aí, ao longo do tempo, o que aconteceu? A gente foi fazendo investimentos interessantes e legais, com bom track record nesses segmentos, e muitos dos nossos clientes começaram a nos pedir para fazer uma parte de gestão de patrimônio, né? Então, falou, poxa, por que você não cuida do meu dinheiro inteiro? Você já está cuidando do meu imobiliário, dos meus investimentos ilíquidos, do meu dinheiro offshore, quero levar tudo para aí. Então, em 2017, a gente abriu uma área de gestão de patrimônio. Então, hoje a Mogno, quer dizer, o foco estratégico da Mogno é investimentos alternativos, onde a gente acha que a gente consegue agregar bastante valor, como imobiliário, venture capital e offshore, e uma parte de gestão de patrimônio, né? Quer dizer, um multifamily office, onde a gente procura atender nossos clientes de uma maneira isenta, adequada. A gente tem uma política de fazer absolutamente tudo alinhado com o cliente, então a gente não faz nada onde a gente só coloca dinheiro de cliente, né? Fala, pô, isso aqui é bom para eu vender e ganhar taxa, mas não acho que é um bom investimento para mim, isso a gente não faz. E a gente também não faz nada com o nosso dinheiro que a gente não oferece também para os nossos clientes. Inclusive, dos 5 maiores clientes do MGFF, 3 são da casa, né? Então, quer dizer, a gente, de fato, acredita no que a gente está fazendo e coloca o nosso dinheiro onde está o que a gente vende, né? Bom, interessante, Daniel. Então, entrando aqui já no fundo de vocês, né, no fundo de fundos, o MGFF 11, uma questão que eu gostaria de aqui começar, né, que é um debate que eu vejo que é um debate interessante, mas está indo para um lado no sentido de outras coisas que eu já conversei com outros gestores aqui no programa, que algumas críticas que alguns investidores, especialistas, pessoal que produz conteúdo hoje sobre investimentos e fundos imobiliários tem também publicado, seja em blog ou YouTube, fazendo críticas a essa categoria de fundo específica dentro do segmento de fundos imobiliários, que são os fundos de fundos, né, que é o caso de vocês, colocando no sentido assim, acho que não faz muito sentido ter um fundo de fundo, porque o investidor pode ir diretamente no mercado, adquirir aquelas mesmas cotas, um fundo ele estaria sobretaxando, quer dizer, o gestor, de repente, teria que fazer um trabalho muito diferenciado para conseguir justificar o pagamento, de repente, uma taxa de gestão, né, mais a taxa de administração do fundo. Então, gostaria que você colocasse o que você vê como pontos positivos, né, de um fundo de fundos na área imobiliária e qual que, de repente, seria, porque é uma coisa que eu também sempre coloco, de repente, não existe uma categoria ou tipo de fundo ruim ou ruim, existe um fundo que é adequado para um determinado tipo de perfil de investidor. Então, gostaria que você colocasse quais são os pontos positivos, né, de um fundo de fundos e, de repente, qual é o perfil adequado para essa categoria de fundo. Tá ótimo. Vamos lá. A gente pode responder essa pergunta de vários ângulos, né? Quer dizer, tem várias abordagens aí. Acho que a primeira coisa, as pessoas, antes até, tem esse ponto que você falou que é extremamente importante, né? Eu acho que você tem investidores diferentes, com perfis diferentes, e aí tem coisas que são bons para um e bons para outro. Então, um sujeito como o Nod ou como o André,
talvez não faça tanto sentido um fundo de fundos, porque eles estão absolutamente atentos com tudo que está acontecendo, buscando as oportunidades, super atualizados, então eles têm condição de acompanhar o mercado com cuidado e fazer os movimentos que eles acharem necessários. Sem dúvida, esse não é o caso da grande maioria dos investidores em fundo imobiliário, né? Quer dizer, é o profissional liberal, é o sujeito que tem um emprego, o cara que está ocupado com a tua atividade e não consegue acompanhar, quer dizer, inclusive às vezes não acompanha nada o que está acontecendo no mercado. Então, de fato, eu diria que o fundo de fundos provavelmente não é a melhor alternativa para todos os investidores, mas eu realmente acredito que para um grupo muito grande de investidores é uma solução muito interessante. Por quê, né? Então, como eu estava falando, a primeira coisa, eu acho que tem uma percepção muito errada do mercado imobiliário de que é uma coisa mais estática, né? Então, eu falei assim, comprei meu imóvel, estou tranquilo, resolvi meu problema, vou deixar isso aqui para os meus filhos. Poxa, não precisa voltar muito tempo no passado, eu não preciso ir para aquela época que o centro de São Paulo era o melhor imóvel que você podia ter no Brasil e que hoje está destruído, vazio, invadido. Vamos voltar um pouquinho, quer dizer, o sujeito que investiu no Rio de Janeiro, no Porto Maravilha, porque ia ter Copa, porque ia ter pré-sal, ou que investiu em Macaé, porque a Petrobras ia fazer um monte de investimento lá, esse sujeito hoje está com um imóvel, um fundo imobiliário ou uma situação super complicada, né? Então, não adianta comprar um imóvel e achar que estou tranquilo, resolvi meu problema. É um mercado que, apesar de ser menos dinâmico que o mercado de câmbio, que o mercado de commodities, que o mercado de ações, demanda atenção, demanda acompanhamento e demanda, sim, uma realocação de portfólio ao longo do tempo, que é muito importante para criar valor e ou não destruir valor ao longo do tempo. Então, a gente vê nosso trabalho, assim, uma maneira fácil de explicar o trabalho de um fundo de fundos para a gente é enxergar um fundo de fundos como um fundo de ações, né? Então, assim, o gestor... Por que você compra um fundo de ações em vez de comprar suas ações sozinho? E, de novo, tem os investidores que preferem comprar as ações sozinhos. Porque o gestor de ações, ele está acompanhando o mercado o tempo inteiro e ele tem muito mais condições do que o investidor individual de entender se a hora agora é boa para estar em small caps, em mid caps, em large caps, ou para estar no setor de bancos, ou para estar no setor de commodities, e ao longo do tempo ele faz esse trabalho de uma maneira contínua, o que o investidor individual dificilmente tem tempo para fazer. E, de fato, é evidente que a gente cobra uma taxa para fazer o trabalho que a gente faz, e dá bastante trabalho. Isso é a mesma coisa que falar, poxa, por que eu estou pagando o gestor do fundo de ações se o presidente do Itaú já está sendo remunerado, se a equipe da Vale já está sendo remunerada? Quer dizer, o investidor que compra o fundo de fundos, está pagando a Mogno pela gestão que a gente faz, e o fundo que a gente compra tem que pagar a equipe do Credit Suisse, ou a equipe da Rio Bravo, ou a equipe do BTG, de onde quer que seja, para cuidar dos ativos imobiliários que tem dentro desses fundos, né? É muito comum a gente ver na Mogno o cliente que chega com um portfólio imobiliário, né, de tijolos, assim, não, eu não gosto de fundo imobiliário, eu gosto de ter o tijolo mesmo e tal, herdei isso aqui e vou cuidar. Mas não tem erro, em 1, 2 anos, o cara tem tanta dor de cabeça com aquele portfólio que ele fala, me ajuda a vender isso aqui e comprar fundo imobiliário? Então, cuidar do imóvel é um negócio que dá trabalho, requer atenção, precisa de cuidado, e se você deixar largado, você destrói valor ao longo do tempo. Então, acho que assim, para o investidor menos dedicado e que tem menos tempo para acompanhar, a gente já parte aqui de uma premissa que ele não consegue fazer esse acompanhamento, que é muito importante. Vamos dar um exemplo. Em 2015 e 2016, aquela história que o imóvel te protege de inflação foi por água abaixo, né? Quer dizer, você tinha um cenário de inflação alta, muito acima da meta, e aí o teu inquilino chama você e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, além de eu não corrigir meu aluguel por inflação esse ano, eu quero um desconto de 20% ou 30% nominal, porque senão eu vou para o vizinho que está pagando minha mudança. O que a gente fez com os nossos portfólios nessa época? Tinha um monte de contrato de logística build to suit, um monte de fundo de agência com contratos também firmes que o banco não tinha espaço para renegociar. Então, pegamos ali 2 anos de inflação super alta, com aumento de renda, com aluguel indo para cima,
De 2016 para 17 e 18, esse cenário mudou totalmente. Quer dizer, a gente começou a enxergar os fundos corporativos, por exemplo, com oportunidades muito boas, né? Então, Tera negociando a preços super atrativos, TB Office, diversos outros fundos, e começou a olhar um cenário para os fundos de banco, por exemplo, um pouco mais complicado. Falar, bom, o que vai acontecer com esses fundos a hora que esses contratos vencerem? Né? É um mercado que todo mundo sabe, é um mercado que diminui, né? Quer dizer, a necessidade de quantidade de agências vai ficando menor ao longo do tempo, e são fundos que começaram ali em 2011, 10, 11, 12, com preço de aluguel alto, e estão aí há quase 10 anos corrigindo esse preço de aluguel. Então, nem que os bancos não fechem essas agências, você pode esperar uma redução de preço super importante. Então, o gestor, ao longo do tempo, tem a capacidade, até diria que tem o dever de acompanhar o mercado e fazer esses rebalanceamentos que o cliente, muitas vezes, não consegue fazer sozinho, simplesmente porque não tem tempo de se dedicar, enfim. Então, para esse primeiro, vamos dizer, para o cliente menos envolvido no mercado de fundos imobiliários, me parece que o fundo de fundos é uma opção excelente. Indo para o cliente um pouco mais envolvido, que fala assim, poxa, mas por que eu vou pagar a Mogno, ou a RBR, ou a Hedge, ou quem quer que seja, para escolher os fundos para mim, se eu posso fazer isso? E aí, cada gestor de fundos tem seu estilo. Uma coisa que os gestores de fundos fazem, um mais, outros menos, a gente gosta muito dessa estratégia, é entrar em coisas que a gente só consegue pelo nosso volume, né? Quer dizer, um dos diferenciais que a gente tem acaba sendo esse. Então, seja entrar em ofertas restritas, né? Uma das nossas maiores posições, por exemplo, é o BTG Malls. É um fundo que muito pouca gente teve acesso, basicamente foram 5, 6 casas que entraram, num cap super interessante, com uma estrutura super interessante. Isso é um negócio que, por mais envolvido que o investidor seja, ele simplesmente não teve acesso, porque foi estruturado super abaixo do radar, com um grupo muito pequeno que foi lá, colocou o dinheiro e resolveu a estruturação do fundo. Como esse, vários, né? Quer dizer, a operação que a gente mais ganhou dinheiro esse ano foi nosso investimento no VILG, né? Quer dizer que a gente entrou, vamos dizer, pre-IPO, né? Foi uma 476, a gente alavancou o fundo. Num espaço de 3 meses, a gente saiu aí com um ganho de mais de 25% entre renda e ganho de capital. O tipo de operação que também muito poucas casas tiveram acesso e conseguiram participar. Além disso, do acesso a essas ofertas, a gente tem volume para criar estratégias nossas, né? Então, por exemplo, a gente, no começo do ano, final do ano passado, começo do ano, queria ter uma exposição maior a fundos de CRI, mas a gente olhava o mercado e falava, poxa, pera lá, todos esses fundos aqui estão negociando com prêmios super altos, né? Eu não quero pagar R$110, um negócio que vale 100, ou 120, um negócio que vale 105. Então, a gente chamou a JPP, que é uma casa muito próxima nossa, grandes amigos faz tempo, a gente já fazia diversas operações juntas, e falou, olha, eu quero que você faça um fundo de CRI com essas características, esse tipo de papel, esse tipo de spread, faz uma 476 e deixa aberto que eu vou colocando dinheiro nisso. Então, a gente está com esse fundo, quando eu quero aumentar a minha exposição em CRIs, eu aporto dinheiro nesse fundo a patrimonial, né? Quer dizer, na verdade não é nem a patrimonial, é R$100 a cota, que hoje já até tem um descontinho. E a hora que eu fechar essa oferta e for a mercado, eu vou ter um ganho de capital expressivo nisso aqui, né? Quer dizer, tanto pelo dividendo que o fundo paga hoje, quanto pelo prêmio médio dos fundos de CRI, esse fundo deveria subir na largada 10, 15%. Então, esse é o tipo de coisa que o investidor sozinho realmente vai ter muita dificuldade de fazer sozinho. Outra coisa interessante é que a gente tem muito mais musculatura para participar de operações ativistas, né? Então, ao longo do tempo, aí a gente tem um papel bastante ativo nesse sentido, já participamos de diversas dessas operações, seja aquela devolução de caixa lá atrás do BTG, seja votar para tirar Tishman do Prime Offices, que estava lá agregando um custo e na nossa avaliação sem trazer muito retorno, seja a venda do My Shopping Largo 13 lá atrás, foi uma operação grande que a gente fez, mesmo antes da Mogno estar aberta. Então, conforme a gente cresce e ganha volume, essas operações
vão ficando mais viáveis, né? Quer dizer, cada vez mais a gente consegue fazer esse tipo de movimento com fundos maiores. E, por fim, de novo, cada fundo de fundos tem as suas estratégias, né? Na Mogno, a gente gosta de ter sempre uma quantidade de caixa disponível na mão para aproveitar oportunidades, e isso tem permitido com que a gente faça blocos muito interessantes, né? Então, no mês de agosto, por exemplo, um investidor grande precisava se desfazer de uma posição que a gente gostava, mas no preço de tela não achava muito atraente. O cara falou, preciso vender um volume gigante. A gente falou, tudo bem, a gente compra, mas compra com 5% de deságio. O cara falou, beleza, eu topo. Então, quer dizer, em um dia a gente montou essa posição grande, ao longo dos próximos dias o papel voltou, a gente desfez a posição. Eu usei 3% do meu PL para fazer essa operação, me pagou mais do que o meu custo do mês inteiro. Quer dizer, toda a taxa de administração, taxa de gestão, etc. Então, o fato da gente ter bastante caixa na mão, ter gente na frente da tela o dia inteiro e estar atento a essas oportunidades, o mercado saber que eu sou um player que tenho caixa na mão o tempo todo, me permite fazer esse tipo de operação que também é difícil para o investidor individual fazer, né? Agora, de novo, tem investidor que fala, poxa, eu prefiro não pagar a taxa do fundo porque eu acompanho, eu sei o que eu estou fazendo, eu, enfim, faço meu trading aqui sozinho. Agora, para o investidor menos ativo, eu não tenho dúvida que o fundo de fundos é um investimento que vale a pena. Bom, interessante, Daniel. Então, você apontou aí questões, porque às vezes o investidor que está começando, né, ele olha assim, o fundo de fundos, como atuação, né, como a Mogno, nesse caso seria, eu vou entrar no home broker aqui no sistema de cotações, eu vou fazer uma alocação como qualquer investidor individual faz. Na verdade, como você citou, tem várias situações específicas, né, que o investidor individual não consegue fazer, seja porque ele realmente não tem acesso, não tem tempo de estudar, quer dizer, não tem os contatos, enfim, e principalmente não tem escala para fazer isso, né? Então, a ideia é que um fundo de fundos imobiliários, né, traga essas operações diferenciadas, né, tipo, como você falou, né, ofertas restritas via 476, como um fundo desse de shoppings que você citou, ou essas operações, né, enfim, que eu também nunca tinha pensado nisso no caso do fundo imobiliário, que é comum também no mercado de ações, né, entre institucionais, né, mesas, né, vamos dizer assim, né, que tem esses contatos, né, de alguém que queira vender uma quantidade maior, né, que seria difícil fazer isso via direto no mercado de bolsa. E não sei se a evolução desse, olhando também esse aspecto, né, isso fica mais claro no fundo multimercado, talvez mais do que ações, né, porque o fundo multimercado envolve operações que é quase impossível o investidor individual fazer, né, no sentido de... Sem dúvida. Com juros, câmbio, operações de spread diversas, até investimentos no exterior, né, então você acha que o futuro na área imobiliária, né, os FOFs, né, você acha que a evolução o mercado vai evoluir no sentido de realmente cada vez mais os fundos fazerem operações como se fosse um multimercado, mas focado no mercado imobiliário, que realmente aí faz sentido qualquer tipo de investidor entrar num fundo como o da Mogno? Thiago, de novo, tem diversos fundos e fundos, né? O mercado está crescendo muito. A gente passou aí, em março, a gente tinha 2,2 bi em fundos de fundos imobiliários, agora já passamos de 4, quer dizer, o mercado está crescendo muito rápido. Excelentes players aí fazendo esse trabalho, com estilos muito diferentes. Então, a gente, na Mogno, particularmente, procura ser bastante criativo, procura trazer plays diferentes, um pouco na linha do que você está falando, meio multimercado, entre aspas. Tem gestores, inclusive, que a gente acha que são muito bons, que gostam de ter liquidez, fazer giro, não gostam de 476 e estão aí com resultados muito bons. Então, eu acho que da mesma maneira que cada fundo de ação, cada multimercado tem seu estilo, os fundos de fundos também têm. E aí o investidor precisa encontrar aquele que acha mais adequado para o seu perfil. A gente gosta desse tipo de coisa, de procurar soluções diferentes, criar oportunidades diferentes, e se a legislação permitisse, sem dúvida a gente usaria outros instrumentos também dentro do fundo. Até vou antecipar aqui uma pergunta que eu deixaria mais para o final, é que hoje, por exemplo, no nosso mercado de fundos imobiliários, ao contrário, por exemplo, como falei, no caso do fundo de ações, no fundo multimercado, você tem a possibilidade, por exemplo, de operar vendido,
quer dizer, fundo imobiliário você não consegue, se você acha que um fundo está caro, você não pode ficar vendido naquele fundo. Se de repente, em algum momento, você vê um estresse na frente, de repente você almeja, por exemplo, proteger o portfólio, não tem contratos futuros de FIX, né, para você, de repente, rediar parte do portfólio, como muitos fazem, né, em fundo de ações multimercado. Você acha que o nosso mercado pode evoluir para ter esses instrumentos e isso traria realmente esse perfil mais multimercado, entre aspas, para o fundo imobiliário? Ou você acha que isso nem deveria ocorrer porque o fundo imobiliário não é para esse tipo de movimento especulativo, que isso poderia gerar mais volatilidade, quer dizer, não seria positivo para o mercado ter esse tipo de instrumentos à disposição do investidor? Putz, assim, nossa visão é que isso seria um desenvolvimento excelente para o mercado, né? Quer dizer, até eu diria que o caminho natural, a gente entende que tem aí uma série de desafios, né? Seja, quer dizer, principalmente na B3, para conseguir viabilizar esse tipo de operação. Eu não tenho dúvida que seria muito interessante para o mercado a gente poder negociar IFIX no mercado futuro, fazer um hedge, shortear fundos imobiliários. Às vezes a gente olha umas coisas e fala, infelizmente não dá para shortear, mas realmente coisas muito óbvias assim que estão fora de preço. Agora, a gente entende que isso tem que ser feito com cuidado, com atenção, com controle de risco, né? Quer dizer, a gente, na minha visão, isso aí sem dúvida vai contribuir para uma volatilidade menor do mercado, né? Quer dizer, é um mercado bastante cíclico, e se a gente tiver a possibilidade de, vamos dizer que tem uma expectativa de aumento de taxa de juros relevante para frente, eu faço uma operação com futuro de FIX para me proteger, poxa, excelente, sem dúvida eu consigo diminuir a volatilidade do meu fundo. Agora, é um mercado que depende, quer dizer, são evoluções que dependem do mercado ter mais liquidez, né? É muito complicado. Vamos dizer que eu resolva shortear um fundo que negocia R$200 mil por dia. A chance de eu tomar um short squeeze nisso é gigantesca. Então, acho que precisa ser uma coisa feita com cuidado, com atenção, aos poucos, né? Para a gente ir se acostumando, testando, com cuidado para o investidor menos atento, não se machucar com esse tipo de investimento, né, com esse tipo de instrumento. Então, infelizmente, a gente, até na nossa própria base de cotistas, algumas vezes vê coisas que fala, poxa, esse trabalho de educação, conscientização e difusão de informação é mais importante, precisava ser mais rápido. Por 2 vezes, em 2 ofertas que a gente fez, a gente recebeu uma solicitação do cliente depois da oferta encerrada, falando, olha, eu comprei MGFF 12 e meu dinheiro sumiu. Quer dizer, o cara comprou o ativo sem saber que aquilo era um direito de subscrição e ele precisava subscrever. Então, eu acho que além do cuidado com a liquidez, a hora que forem introduzidos esses instrumentos, precisa tomar cuidado por um investidor menos atento, não shortear um fundo e acabar, enfim, tendo uma surpresa ou ficar alavancado e ter uma surpresa pior. Então, entendo que seria uma evolução muito interessante do nosso mercado. A gente adoraria poder contar com esses instrumentos, mas tem que ser uma coisa feita com parcimônia, com cuidado, para a gente ir se acostumando aí. Pois esse é um perigo. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas realmente o pessoal está no home broker lá, vê o código doce, compra, achando que está comprando um ativo, daqui a pouco o dinheiro some, e o dinheiro não volta mais, né? Se você não subscreveu, né? Poxa, esse negócio aqui estava 50 centavos, hoje está 60, amanhã vai estar 70, deixa eu comprar isso aqui. E amanhã acabou. Exatamente, né? Então fica o alerta para todos aí, né? Tomarem cuidado aí agora que a gente está com várias ofertas aí acontecendo, né? De vários fundos diferentes, né? Realmente o direito de ter uma oscilação maior, então não fiquem empolgados, né? Enfim, tomem muito cuidado, ou mesmo para confundir aí o fundo com o seu direito de subscrição, né? Tem um número diferente lá, tá? E, Daniel, tem uma outra questão também, que é importante que o investidor tenha essa compreensão, que eu vi também uma linha crítica no seguinte sentido, né? Quer dizer, uma parte significativa, isso também depende muito da estratégia de cada fundo, mas uma parte vem de renda e outra parte vem de ganho de capital, né? Então, claro que nessa janela em que o mercado está subindo, o percentual de ganho de capital, né, do total que é distribuído, normalmente é relevante. E aí esse yield que a gente calcula normalmente, né, da forma mais clássica, né, você pegar o preço de hoje, olhando para o que foi distribuído nos últimos 12 meses,
Normalmente, então, esse yield desse fundo de fundo vai estar superior que a média de mercado de outras categorias, e o investidor, de repente, vai ter essa compreensão de que isso vai ser eterno. Não, então o yield está como se fosse um fundo normal de renda, né? Então, mas isso não quer dizer, mas esse é o papel de vocês, né? Quer dizer, o gestor não está ali para, de repente, estar aproveitando esse momento simplesmente para inflar lá o rendimento e chamar a atenção do investidor, né? Acho que tem que ficar claro para o investidor que o gestor está preocupado em aproveitar essa janela de ganho, correto? Acho que esse é um ponto super interessante. A gente, particularmente, procura deixar isso muito claro, né? Em todos os nossos relatórios, a gente tem um segmento onde a gente mostra exatamente quanto do nosso resultado veio de renda e quanto veio de ganho de capital, justamente para, entre aspas, não tentar enganar ninguém, né? Quer dizer, alguém achar que isso possa ser um retorno recorrente. Agora, outra coisa importante, né, dessa abordagem no sentido de, o gestor está fazendo isso para o cliente achar que tem um retorno maior, vamos lembrar que a gente não tem nem muita opção, né? Quer dizer, pela regra, a gente precisa, no semestre calendário, distribuir 95% do resultado que a gente realizar. Agora, acho que aí é uma coisa também que é muito importante ressaltar o papel do gestor de fundos, porque o gestor de fundos consegue aproveitar oportunidades ilíquidas ou que vão maturar mais no longo prazo de uma maneira que talvez seja mais difícil para o investidor individual e que o investidor do fundo de fundos consegue aproveitar sem abrir mão da liquidez, né? Quer dizer, hoje, por exemplo, a gente tem no MGFF cerca de 5% da carteira comprometida com fundos de desenvolvimento, né? Quer dizer, ativos que estão comprando terrenos para fazer um prédio, seja para transformar no escritório e alocar, seja para fazer um apartamento e vender, que é uma parte do meu portfólio que eu vou ficar 3, 4, talvez um pouco mais, um pouco menos anos sem ver um centavo de renda, mas que eu tenho confiança que lá na frente vão me entregar taxas de retorno de inflação mais 20, inflação mais 25, ou coisa que o valha, né? Então, quer dizer, são fundos que eu vou ficar preso aí muitos e muitos anos, que o investidor do MGFF tem acesso com uma liquidez diária de mais de R$2 milhões por dia. Então, de um lado, isso é outra vantagem, né, de ter um fundo de fundos, e do lado da abordagem, né, do rendimento que vem da renda e do ganho de capital, eu acho que cabe ao gestor do fundo de fundos estar muito atento a isso e tentar construir seu portfólio de maneira a minimizar isso, né? Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou abrindo mão de parte da minha renda, que hoje a gente tem conseguido entregar bastante renda em decorrência do ganho de capital que a gente está tendo em boa parte do nosso portfólio, uma expectativa que a gente tem de manter isso ao longo dos próximos meses, talvez anos, e estou pegando parte desse portfólio, estou plantando uma sementinha para colher uma renda enorme lá na frente. Então, para tentar minimizar essa diferença de renda entre momentos de ciclo bom e ciclo ruim, né? É evidente que conforme o mercado cresce e se desenvolve, a gente vai tendo outros instrumentos para fazer isso, né? Então, hoje, por exemplo, você tem disponível fundos de CRI quase que exclusivamente lastreados em CDI. Então, vamos dizer que eu tenho uma expectativa de ter uma alta taxa de juros de um momento do tempo para frente, eu posso migrar boa parte do meu portfólio para ativos indexados a CDI. Então, quer dizer, apesar de eu ser um fundo de fundos imobiliário, eu consigo ter parte da minha carteira que vai se beneficiar de uma alta de juros. Então, é super importante deixar claro que parte do ganho vem de renda e parte vem de ganho de capital, que essa parte do ganho de capital não é recorrente, né? Quer dizer, ela depende aí de como o mercado se comporta. E acho que nessa linha, assim, apesar da gente ser super transparente, colocar no relatório, etc., a gente sabe que, infelizmente, é pouco cotista que lê o relatório, que está atento. Então, mais uma vez, assim, esse trabalho de vocês, do Nod, do André, enfim, vários outros players aí desse mercado que estão super dedicados a essa questão de educação, deixem isso muito claro. Então, olha nos relatórios dos fundos de fundos, procura lá quanto é ganho de capital e quanto que é renda, para entender que aquele
aquela renda no montante que está indo depende do mercado continuar numa toada boa, né? Quer dizer, isso tem que ser deixado muito claro. Exato, então fica essa sugestão, né? Então até eu olhei aqui o relatório de vocês, não tá bem evidente, tem até um gráfico, né? O que é a distribuição daquele mês que foi proveniente de renda, o que foi proveniente de ganho de capital, para depois lá mais à frente o cotista não tomar uma surpresa, né? No sentido da uma possível volatilidade ou redução, né, da distribuição do fundo. E uma questão também dentro dessa linha, né, dos diferenciais que você colocou, né, de ser um cotista de um FOF, né, quer dizer, ter acesso a essas ofertas que são restritas, né, o que a gente chama aqui de oferta 476, você poderia dar alguns exemplos hoje de fundos que estão dentro do portfólio da Mogno, como esse do BTG, né, de shops que você falou, como fundos realmente muito atrativos e interessantes que ficaram restritos, quer dizer, o público geral não teve acesso? Claro, então, assim, hoje eu vou usar aqui o relatório de julho, tá? Porque como a gente ainda não divulgou o relatório de agosto, eu não posso dar nenhuma informação aqui que todos os cotistas não tenham. Mas se você olhar nosso fechamento de julho, a gente tinha 31,8% da carteira em fundos 476, né? Quer dizer, em ofertas restritas que o público em geral não teve acesso. A maior delas, evidente, era o BTG Malls. A gente tem participações relevantes também no JPPA11, que é esse fundo de CRI que a gente pediu para a JPP desenvolver para a gente. No RBR Properties, né, um fundo de escritórios da RBR, né, que a gente acredita muito, assim, tem muito, muito valor. E temos algumas posições menores, né? Agora, ao longo dos meses de agosto e setembro, a gente entrou em algumas outras ofertas. Agora, em setembro, a gente aumentou, enfim, tá alocando aí em diversas 476. Esse capital comprometido que a gente tem com fundos de desenvolvimento, hoje, se você olhar no relatório, nem aparece essa posição, está ali no outros, porque como são chamadas de capitais pequenas, a posição que a gente tem hoje, de fato, é muito pequena, mas a gente já comprometeu aí basicamente 5% do portfólio, todas também em ofertas restritas. A gente, enfim, então a gente costuma trabalhar aí entre 15% e 30% do portfólio nesse tipo de oferta, né? Isso, de novo, a gente acredita que tem muito valor, né? Então, vamos pegar um fundo como o BTG Malls aqui na nossa avaliação, deveria operar aí com yield na casa de 9,6, 9,9, quando você tem outros fundos de shopping negociando a caps, às vezes 3% abaixo disso, né? Quer dizer, a hora que você vê a mercado, tem um ganho de capital muito, muito expressivo. O outro lado da moeda é que eu fico com parte da minha carteira ilíquida, né? Então, isso aí, por um lado, até tem um componente de diminuir um pouco a volatilidade da minha carteira, por outro lado, é uma posição que eu não consigo sair rápido, é uma posição que eu estou lá travado por algum tempo até que isso fique mais líquido. Certo, então, além de você ter acesso a operações diferenciadas que vão, de repente, ajudar na diversificação do portfólio, né, que sai do escopo que está disponível para todos no mercado, né, os investidores em geral. Então, normalmente, essas operações também geram um retorno maior, né, um cap rate melhor do que os seus pares que são ofertados ao público. Na verdade, o que acontece com essas ofertas? Em geral, elas acontecem porque são situações em que esses fundos não conseguiriam vir a mercado numa oferta 400, né? Então, vamos pegar, por exemplo, o VILG, né? Era uma operação alavancada, uma estrutura complicada, quer dizer, por exemplo, se fosse uma 400, dificilmente sairia. Vamos pegar o BTG Malls, né? Quer dizer, uma operação muito complicada, envolvendo um monte de shoppings, que teria que ser um cheque em branco, né, porque não estava amarrada a operação. Então, a gente sabe que hoje o mercado está super reticente com ofertas que são cheque em branco. Então, são situações específicas que dificilmente viriam ao mercado em uma oferta pública. Então, o que os gestores ou as pessoas que estão estruturando essas operações fazem? Procuram os institucionais, falam, tem uma operação interessante, assim, assado, eu preciso de um cheque grande, eu preciso de um cheque rápido, e eu preciso
é que você aceite que tem algumas incertezas aqui, precisa sair o financiamento, precisa fechar o negócio, em geral são operações que não estão amarradas. E a gente do nosso lado fala o quê? Puxa, ótimo, eu topo, eu comprometo aqui 40, 50, 30 milhões com essa operação, mas eu exijo um cap mais alto, porque eu estou correndo um risco aqui que o mercado em geral não topa correr. Então, não é à toa que elas vêm em condições muito interessantes, né? Quer dizer, meio que por construção elas têm que vir de uma maneira interessante e por construção também não conseguem ser feitas para o público em geral. Então acaba ficando uma coisa muito interessante para a gente. Bom, interessante, Daniel. E dentro dos outros fundos, né, enfim, o restante do portfólio, né, são fundos que são conhecidos, né, alguns bem conhecidos e de acesso ao público em geral. Então, quais são agora, né, dentro desse último relatório que você pode divulgar, né, quais são as principais composições do fundo, e qual é o principal setor que você está agora concentrado e qual que seria a tua estratégia de investimentos em relação a estar posicionado mais forte nesse segmento? Então, assim, infelizmente, realmente a gente só consegue abrir a carteira de julho aqui, né, quer dizer, o último relatório disponível. Nessa época, nossas maiores posições eram o BTG Malls, era a nossa maior posição, o KNRI, o TBOF, o JPP, o BC Fund. Então, passando assim o racional um pouquinho delas, né? O BTG Malls, de fato, foi uma oferta 476 que a gente entende que veio num cap muito, muito interessante. É evidente que não é um portfólio de primeiríssima linha, senão não viria nessas condições. Mas a gente entende que no momento que a gente está de retomada, taxa de juros para baixo, aos poucos melhora de emprego, melhora de crescimento, a gente entende que é um portfólio que vai ter um bom desempenho, tem espaço para melhoras. A gente conhece profundamente a equipe que estruturou o fundo e a equipe que está administrando os shoppings, né? Então isso para a gente deu bastante conforto para fazer uma posição grande. O KNRI, na verdade, foi uma posição super tática, né? Quer dizer, é um fundo que a gente nunca teve no portfólio, assim, desde que a gente começou o fundo. A gente, inclusive, entendia que o preço do fundo na tela não estava muito atrativo, mas foi a primeira vez que a Kinea abriu um follow-on para institucionais de fora do Itaú, né? Então o fundo estava negociando ali na casa de R$154 a cota, a oferta era 144. Então, desculpa, estava negociando ali na época 152, a oferta era 144, um fundo super líquido, a gente acabado de fazer uma oferta, falou, vamos alocar nesse fundo, que a gente consegue buscar esse ganho rápido, né? Então, foi basicamente uma alocação muito eficiente de caixa na nossa visão e uma alocação que a gente consegue desfazer rápido para colocar em outras oportunidades. O TBOF... Desculpa, mas, assim, saindo um pouco da questão da posição do fundo, que essa é uma questão que sempre, né, enfim, os alunos do curso, entre outros investidores, que estão entrando agora no mercado, sempre fazem essa pergunta, né? Então, agora, a gente está no final já de setembro de 2019, agora, nesse momento, o que você acha interessante, se você fosse alocar, né? Tipo, o que você acha interessante? É melhor o setor corporativo, logístico, shopping, ou de repente até recebido imobiliário? Ótimo, vamos lá. Hoje a nossa maior exposição é no setor corporativo, né? Então, grosseiramente, aí metade da carteira está em portfólios de escritório. A gente, dentro desse portfólio hoje, tem algumas estratégias diferentes. Se você olhar um pouquinho nos nossos relatórios mais antigos, a gente estava priorizando aí os ativos AAA, onde a gente enxergava que a vacância já tinha fechado ou ia terminar de fechar mais rápido e logo viriam as puxadas no preço de aluguel, né, as revisionais, como a gente já viu aí no HGPO e está vendo em alguns outros ativos. Hoje a gente está somando a essa fatia do portfólio ativos que talvez não sejam tão de primeira linha, né, quer dizer, escritórios de uma qualidade um pouquinho inferior ou de uma localização um pouquinho mais secundária, onde a gente enxerga um potencial muito grande no fechamento da vacância e depois no aumento do aluguel, né? Então, inclusive, alguns desses fundos, vamos dizer, com ativos não tão premium, já estão vindo com correções de aluguel que têm surpreendido a gente. Então,
A gente gosta bastante do setor corporativo, acho que tem bastante oportunidade aí em diversos fundos, né? A gente gosta de TBOF, gosta de HGRE, gosta de Safra, HGPO, Terra, enfim. Gostamos muito do Água Branca, então a gente acha que dentro do corporativo tem plays diferentes aí, de aumento de aluguel rápido e de fechamento de vacância. Então, hoje em dia a gente concentra a maior parte do portfólio. A gente já teve como segunda exposição aí no portfólio a parte de logística, né? A gente enxergava que tinha yields muito interessantes, principalmente no relativo a outras classes de ativo. A gente entende que esse spread aí deu uma diminuída, que faz mais sentido hoje migrar para shopping, né? Onde a gente acha que a gente consegue pegar um beta de economia mais forte. A gente acha que tem ativos com yields interessantes, vindo em condições interessantes. E logística, assim, olhando para frente, a gente vê um cenário muito positivo para os ativos imobiliários, que é uma retomada de demanda com uma oferta muito, muito pequena. E o ativo que menos se beneficia disso é o ativo de logística, né? Quer dizer, é o ativo que mais rapidamente o mercado consegue adequar a oferta à demanda. Então, a não ser situações específicas onde por algum motivo tem yields muito altos, a gente tem reduzido o segmento de logística e aumentado aí o segmento de shopping. E veja bem, assim, eu acho ainda que logística tem oportunidades muito interessantes, mas que os fundos têm aproveitado pouco, né? A gente vê os fundos levantando quantidades de recursos enormes para brigar pelo mesmo ativo. Então, isso acaba gerando aí, primeiro, uma dificuldade de alocação, segundo, um preço mais caro. Eu acho que se você sair um pouco do óbvio, do segmento Rio-São Paulo e tal, de regiões mais próximas, tem oportunidades super interessantes aí para serem aproveitadas. Nos fundos de CRI, de novo, a gente acha que tem oportunidade, principalmente com a queda da taxa de juros que está vindo e deve continuar a vir, tem ativos com spreads super interessantes. O que realmente incomoda muito a gente é comprar fundos com prêmios muito grandes. Então, a gente só tem entrado em fundos de CRI através de ofertas a patrimonial ou 476 que a gente estrutura ou alguém próximo estrutura, né? Então, enfim, a gente acha que tem bastante prêmio, mas a gente só entra quando a gente acha que consegue entrar barato. Barato não, né? Quer dizer, pelo valor patrimonial, né? Então, é um segmento que a gente gosta. E a gente sempre procura ter uma posição relevante em caixa, como eu falei, para aproveitar oportunidades que surgem em última hora, ofertas 476 que aparecem rápido, block trades grandes que têm sido cada vez mais frequentes. Então, a gente entende que vale a pena ter esse caixa, né? Apesar de ele render um pouquinho menos. Certo, você falou a questão um pouco do processo, né? Também de escolha, né? Que é uma pergunta também que às vezes o investidor quer entender. Então, como é que é o processo, qual é o modelo de gestão? Quer dizer, você faz um valuation, existe um comitê de investimentos que avalia e decide em conjunto, a carteira, não sei se isso está em regulamento, mas tem que ter um nível de fundos, quer dizer, ter uma posição máxima num segmento ou num único fundo, quer dizer, existe esse modelo de gestão e até algumas métricas aí de risco? Então, vamos lá. A gente acompanha os fundos por várias métricas diferentes e, dependendo dos fundos, só por umas ou só por outras, né? Então, assim, vamos matar aqui a parte mais fácil, né? No nosso regulamento, a gente não tem restrição nenhuma quanto a segmento. A única restrição que a gente tem é o 10% do nosso fundo em um fundo só, mas isso é, enfim, a regra, né? Quanto ao resto, a gente tem liberdade para atuar da maneira que a gente achar melhor. Se eu quiser, eu posso ter 100% do meu portfólio em CRI ou 100% do meu portfólio em shopping, em bancos ou em corporativo, que a gente achar que faz sentido no momento. Não consigo imaginar uma situação que a gente chegue nesse ponto, mas, enfim, a gente teria liberdade para tal. Tá? A gente tem um comitê de investimento, então, quer dizer, um comitê da Mogno, né, que não é só da área imobiliária, onde a gente leva todas as operações que são, vamos dizer, novas, né? Uma oferta nova, um fundo de desenvolvimento, uma coisa que a gente nunca teve no portfólio, mas, vamos dizer, o giro de dia a dia a gente não passa pelo comitê. Então, e como a gente olha os fundos, né? A gente procura olhar de várias métricas. Então, uma delas é o custo de reposição, né? Quer dizer, eu estou comprando esse tijolo mais caro, mais barato, ou mais ou menos no preço que me custaria para repor esse imóvel.
Outra métrica que a gente gosta de olhar bastante é o spread em relação às Bs, né? Quer dizer, historicamente esse fundo pagou 3% ou mais do que a NTN-B de X anos. Né? Hoje ele está pagando 2 ou 4. Por quê? Tem um motivo? Não tem? Outra análise que a gente faz basicamente diariamente, é acompanhar no relativo, né? Quer dizer, eu gosto desses 3 fundos de escritório, esses 3 fundos têm ativos que são parecidos, ou esses 3 portfólios de shopping, a gente entende que tem bastante semelhança. Por que um está operando com yield de 1% maior que os outros? Tem algum motivo? Tem algum problema? É falta de liquidez? É alguém que saiu? Tem algum problema no portfólio? Então, quer dizer, isso ajuda a gente muito a migrar de uma posição para outra. E a gente, evidente, procura estar sempre muito próximo dos gestores e entender a dinâmica dos ativos. Então, às vezes eu tenho um fundo de escritórios que o tijolo está num bom preço, mas tem um yield de 2%, 3% menor que os outros. Por quê? Será que vale a pena? Às vezes vale. Às vezes é um fundo que está com uma vacância enorme, essa vacância vai fechar rápido. Então, é muito caso a caso, né? Não dá para dizer assim, olha, eu olho qual fundo está com o maior spread para B dentro daquela classe de ativo e vou comprar aquele. Às vezes está com aquele spread porque é uma porcaria o ativo que está lá dentro. Então, ou às vezes é um fundo que tem um yield super interessante, aquilo é uma renda garantida que vai acabar. Então, quer dizer, tem que olhar muito caso a caso, não tem uma regra, né? Então, tem que ser bem específico, conhecer os ativos, conhecer o gestor, visitar os imóveis, entender se o inquilino está feliz naqueles imóveis. E, Daniel, a questão dos juros que você comentou, né, até fiz no mês de agosto aqui um podcast falando sobre isso daí. Quer dizer, essa questão, a princípio, não é uma preocupação para o investidor, né, de fundo imobiliário. Quer dizer, não é os juros que, de repente, vai se levar num nível, pelo contrário, né, possivelmente vai cair, mas você ficou mais pessimista também, que tem outra questão, que é o lado do crescimento, que no começo do ano, pelo menos todo o pessoal que eu conversava, a expectativa de crescimento era maior, né, então vocês também na MOG estão mais pessimistas, de que forma isso pode impactar de forma negativa, vamos dizer assim, né, de repente aquele otimismo, de repente em aumento de ganhos aí, por exemplo, em shopping, ou mesmo corporativo, logística, quer dizer, como é que vocês estão enxergando isso daí? Vamos lá. Com relação à taxa de juros, acho que assim, a não ser hoje o cliente que está investido bastante nos fundos de CRI indexados a CDI, hoje, de fato, isso é um vento a favor e não um vento contra. Então, não é uma preocupação, ao contrário. A nossa dúvida é, qual é a melhor maneira de eu aproveitar essa queda de taxa de juros, né? Quais são os fundos que vão mais se beneficiar desse cenário? Evidente, a gente tem que estar sempre olhando lá na frente e falar o que vai acontecer a hora que essa trajetória se inverter. Mas hoje, de fato, não é uma preocupação. A gente vê os números de inflação cada vez mais controlados. A gente teve recentemente aí uma andada do dólar, a inflação não reagiu, né? Quer dizer, continua super bem comportada. O comunicado do Banco Central ontem foi super tranquilo, no sentido de indicar que provavelmente vem outros cortes na queda da taxa de juros, e eu acho que a gente não entendeu ainda o impacto de reforma trabalhista, reforma de terceirização, MP de desburocratização. Isso aí tudo vai gerando uma situação melhor, que aos poucos vai levar a uma produtividade maior e a gente vai conseguir ter uma taxa de juros menor, um desemprego menor. Então, eu acho que esse é um movimento que ainda tem bastante tempo para a gente se beneficiar, né? Então, super difícil, uma costura super complicada, mas vindo aí uma boa reforma tributária, a gente entende que tem um espaço para as taxas longas caírem, né, não só a taxa curta. Isso traria um super ânimo aí para o mercado de fundos imobiliários. Então, desse lado, de fato, a gente realmente está bem tranquilo. Do lado do crescimento, sem dúvida, né? Quer dizer, todo mundo entrou no ano com uma expectativa muito mais animada, muito maior em termos de quanto a gente ia crescer, principalmente esse ano. Agora, é evidente que eu preferia estar crescendo mais também, mas assim, o que a gente está vendo no mercado imobiliário, principalmente nas regiões mais centrais, é uma demanda bastante aquecida, né? Quer dizer, vamos dizer que você tem uma empresa que você precisa de 1.000 metros na Vila Olímpia, vai ter dificuldade para achar.
Itaim, estamos falando de uma vacância super baixinha. Quer dizer, na Faria Lima você tem players grandes aí na região da Faria Lima precisando de espaço, Amazon, XP, Facebook, Google, enfim, tem muito pouca coisa e muito pouca coisa nova para ser entregue nos próximos muitos anos. Então, é um pouco complicado a gente olhar o crescimento do PIB no Brasil e tomar isso como uma proxy para todo mundo, né? Quer dizer, você vê a situação hoje de São Paulo e do Rio, seja de crescimento, seja de demanda por imóveis, seja de emprego, enfim, renda, né? São situações muito díspares. E o que a gente está vendo nas regiões onde a gente tem mais exposição do portfólio é uma retomada de demanda muito rápida sem que a oferta acompanhe. Então, é evidente que se a gente estivesse crescendo mais rápido, isso estaria acontecendo de forma mais acelerada. E, de novo, muito pior a gente crescer 0,8% do que a gente crescer 2%. Por que eu não fico tão preocupado com isso? Porque o carrego dos nossos portfólios é positivo, né? Então, se eu tivesse com... vamos dizer que eu fosse numa construtora com estoque grande e falasse, olha, me dá R$1 bilhão do seu estoque com desconto de 50%, que eu vou vender isso quando o mercado melhorar. Eu estou lá perdendo CDI, pagando condomínio e pagando IPTU. Quer dizer, o crescimento não vem e eu vou demorar mais para vender, é um desastre para a minha posição. Eu estou sentado num portfólio que me gera uma renda, estou sentado num fundo de shopping que me gera uma renda de 6,5% ao ano. Quer dizer, se subir antes, melhor, mas se demorar um pouquinho mais para subir, eu tô confortável com esse risco que eu estou correndo. Quer dizer, estou recebendo uma remuneração acima do CDI, acima da renda fixa, então dá para esperar, vai. Certo, não. Com certeza, o crescimento menor pode impactar de forma bem negativa, como você falou, de repente, o incorporador, né, que está com estoque para vender, mas não é o cenário, né, normalmente dos fundos imobiliários, que já são fundos imóveis, né, gerando renda. Né. Thiago, assim, tentando olhar o lado positivo, né, desse crescimento menor, assim, você vê as incorporadoras mais devagar do que poderiam estar, né, quer dizer... Se estivesse crescendo 2% ao ano, provavelmente a gente estaria vendo mais projetos corporativos de shopping, de hotel de grande porte que estão sendo postergados. Então, para o investidor que está posicionado hoje esperando uma revisional para cima, isso não é de todo mal. Certo. Interessante essa visão também, né? Não, é verdade. Vamos olhar ali na Faria Lima. Você tem... o terreno do lado ali do Missilvia e do outro lado atravessando a Faria Lima. Pô, ali você consegue colocar 2 corporativos enormes, o proprietário do terreno é um cara excepcional, faz projetos maravilhosos, você fala, olha, enquanto a gente não estiver crescendo mais, eu não vou começar esses projetos. Eu quero fazer projetos grandes, marcantes, que vão me custar caro, eu preciso que o aluguel esteja mais alto. Então, se esse incorporador já estivesse desenvolvendo esses prédios agora, ele estaria gerando competição para o meu portfólio. Então, como ele está crescendo pouco, ele está segurando esses projetos, eu tenho mais tempo para puxar revisional enquanto tem demanda para os meus ativos. Certo. E, Daniel, infelizmente chegamos aqui no final da nossa entrevista. Então, enfim, eu gostaria, né, a conversa foi excelente. Eu gostaria, então, que você fizesse as suas considerações finais para fazer o encerramento aqui da entrevista. Thiago, a gente hoje vê o mercado de fundos imobiliários como um segmento muito interessante, né? Eu acho que tem um perfil de risco-retorno hoje super interessante. Então, hoje você consegue comprar tijolo em preços ainda bastante atrativos, muitas vezes abaixo de custo de reposição, você tem um cenário de taxa de juros favorável e você tem uma dinâmica de oferta e demanda que também é favorável, né? Quer dizer, hoje é razoável esperar uma queda da taxa de juros e um aumento nos preços do aluguel. Então, realmente um cenário melhor que esse para o investidor de fundos imobiliários é difícil de encontrar. Agora, é importante fazer um trabalho ativo, entender o que você está comprando, entender o gestor que está cuidando daquele teu ativo, seja um fundo de fundo, seja um fundo de tijolo, né? Em monoativos, às vezes a gente vê diferenças gritantes de trabalho, de desempenho de diferentes gestores, né? Então, acho que é super importante ficar atento ao que você está comprando. Mesmo esse ano, que a gente está vendo aí um desempenho super bom dos fundos imobiliários, tem fundos
com quedas muito expressivas, né? Quer dizer, é importante evitar esse tipo de situação, mas realmente a gente acredita que é um momento excepcional para ter fundo imobiliário hoje, e um momento muito interessante, né? Quer dizer, um momento que a indústria está crescendo, é uma indústria que ainda precisa crescer muito. A gente fica muito animado com essa quantidade de ofertas de fundos que estão vindo, acho que cria oportunidades diferentes para todo mundo. Então, acho que o recado é esse, assim, a gente segue muito animado e acho que tem bastante oportunidade. Legal, Daniel. Então, de novo, queria agradecer aqui a tua participação no programa. De novo, acho que o conteúdo foi excelente, tenho certeza que a nossa audiência vai gostar. Então, vamos ver se mais à frente tem a oportunidade de conversar sobre outras temáticas aí. Thiago, eu que agradeço. Super prazer estar aqui. Sempre que quiser, a gente está à disposição para conversar, ajudar, tirar dúvida, o que for preciso. E queria reforçar a importância do trabalho de vocês, do Nod, do André, de fazer essa divulgação de conhecimento para que realmente todo mundo tenha condições melhores de saber o que está fazendo, investir bem e participar desse mercado de um jeito saudável e bacana. Então tá certo. Então, um grande abraço. Então, para a nossa audiência também, um grande abraço e até o próximo programa.